poderosamente, Senhor, porque nós precisamos de ver, Senhor, o Teu mover através do Teu servo, Senhor. Amém. Então nós o apresentamos e o abençoamos, declarando que ele é próspero nesse ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. A versão da Bíblia que eu vou usar hoje é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A gente vai pegar aqui o livro de Deuteronômio 5:23. Quase estranhei aqui o texto que eu coloquei. Difícil pegar Deuteronômio. Está no esquema? Deuteronômio 5:23, na NTLH, diz dessa maneira: E Moisés continuou dizendo: O fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram, Moisés está falando isso, né? Eles chegaram para mim e me disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje, porém, nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz de Deus, do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Antes de começar, eu queria falar que eu estou muito feliz pela vida do Richard e da Yasmin, que estão aqui. O pastor falou, já estava para falar também, aí quando ele falou, perdi minha oportunidade de falar primeiro. Mas muito feliz com essas crianças, esses adolescentes que estão vindo aqui, o Richard, a Yasmin, o Alexandre também, e todas as outras que já servem aqui conosco também. Deus seja louvado. Amém. Pelos adolescentes e pelas crianças. Amém? Essa mensagem surgiu há um tempinho que eu estava falando. Deixa eu pôr um pouquinho para frente aqui que eu fico meio apertado aqui. Essa palavra surgiu há algumas semaninhas atrás, quando estávamos falando lá no trabalho sobre quando a gente compara, eu nem ia falar isso, né? Na verdade, tinha até arriscado isso. Quando a gente compara o crente, o evangélico, com muitos outros grupos, infelizmente, o evangélico convencional sempre sai perdendo, né? Se você compara o evangélico, por exemplo, com um grupo de um time de futebol, a intensidade do time de futebol é muito maior. Se você compara o evangélico com uma religião umbandista, candomblé, eles ficam batucando a noite inteira, e tendo que trabalhar no outro dia. E para o evangélico é difícil vir numa vigília. A gente compara o evangélico com a caridade do espírita, infelizmente o evangélico sai perdendo. E sai perdendo, e só a misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque isso não é uma coisa legal, né? Então essa palavra ela vem com um tom um pouco de exortação. Nós achamos que temos uma vida cristã porque estamos em meio às coisas cristãs. Então a gente ouve
a gente fala sobre, a gente tem um costume, a gente tem um vocabulário, um sotaque de crente, a gente coloca a palavra para escutar, a gente, na hora que a gente está se trocando, a gente fala um pouquinho ali com Deus, a gente ora antes de dormir, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente escuta a palavra. Vamos adicionando coisas nas nossas vidas que nos fazem parecer cristão. Até mesmo vir aqui hoje, escutar essa palavra, por exemplo, nos faz parecer cristão. Então, a gente tem todas essas práticas, né? Reproduz alguns louvores e etc. Porém, todas essas coisas que eu mencionei são coisas passivas, que você faz sem muito esforço. Então, para um crente não é ou não deveria ser difícil, no momento que você está livre, que você está lavando a louça, você colocar uma palavra no YouTube para você escutar. Talvez as pessoas mais novas tenham esse costume, né? Não é difícil você colocar um louvor para você escutar enquanto você está arrumando a casa. Não é difícil você tirar 5, 10 minutos para orar antes de dormir. Isso não é difícil. Isso não custa nada. Você vir aqui para a igreja, hoje mesmo, o custo que você tem, o que você despende, é o seu... Você sair de casa, vir para cá e passar um tempo aqui. Isso é muito fácil. Então, a única atividade que você tem para fazer é isso. Você sai da sua casa, vem para cá. Chega aqui, você pode muito bem passar um culto totalmente passivo. Você chegou aqui, você está lá escutando, você está cantando os louvores de maneira automática. Então, isso tudo que eu mencionei, isso incluindo, né, a questão de você vir para a igreja, escutar a palavra, você cantar louvor, você orar de vez em quando ali na sua casa, não custa nada. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Então, novamente, a gente vai adicionando coisas nas nossas vidas que a gente vai parecendo crente. Mas, eu já vou chegar já com a solução, né? O que devemos ter, de fato, é uma vida devocional, que é dedicar parte do nosso dia a Deus. Não é você colocar elementos religiosos na sua vida em que você pareça cristão. Você vai, de fato, tirar o seu tempo para estar com Deus. Então, é você parar e orar, é você entoar adoração, é você louvar, é você buscar revelação, é você ler a Bíblia, é você buscar entendimento, é você se esforçar para falar com Deus, para estar com Deus, né? É isso que Deus requer de nós. Muitos de nós, e muitas vezes, estamos como o povo falando com Moisés. Na verdade, a gente não precisa nem falar isso, né? A gente já age como. Então, o povo viu que era possível alguém falar com Deus sem morrer, mas eles estavam falando aqui, eu não quero ter custo, eu não quero correr risco, eu sei que Deus fala, eu sei que Deus tá por aí, mas traz aqui pra gente, porque para mim talvez seja muito caro, para mim seja muito custoso, para mim pode ser que eu morra, eu não estou em condições. Então, a gente fica nesse estado de passividade e a vida vai passando. Mas não é talvez porque eu estou falando uma coisa bíblica. Deus diz, vem você falar comigo. Sai do seu lugar e vem falar comigo. Agora vamos pegar em Hebreus 5:12. Vou ler até o 14. Hebreus capítulo 5, versículo 12.
Os irmãos estão tensos. Nas próximas pregações, eu vou elaborar algumas coisas para o irmão falar para o lado, com o outro, levantar, sentar, tem que ser. Mas, depois de... Já está aí já? Hebreus 5, 12. Depois de tanto tempo, isso Pedro falando, né, para aquela igreja. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. Vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Essa palavra tem uma pessoa hoje relevante, né, no mundo cristão, chamado Douglas Gonçalves, do Jesus Scope. Algumas pessoas conhecem, com certeza. E ele passou uma reflexão muito interessante sobre essa palavra, né, que vocês deveriam estar comendo um alimento sólido em vez de leite. Ele tem uma reflexão muito interessante e na verdade, é o que mais faz sentido. Pelo menos para mim, né? Quando a gente escuta uma palavra super elaborada, cheia de revelações, com muitas exegeses, e você pega ali do original e etc., e você escuta aquela palavra e ela é longa, é densa, e você, no final, a gente fala assim, nossa, né? Se tratando de alimento espiritual, essa foi uma feijoada, né? É o que a gente diz. E é uma expressão, porém, quando você verifica nesse texto, quando você, né, começa a comparar um pouco, isso não chega a ser ainda uma feijoada. Uma palavra não chega a ser uma feijoada, não é uma feijoada. Por quê? Porque alguém preparou para você. Alguém foi lá, alguém foi no quarto, orou, estudou, buscou, preparou para você. Assim como uma criança, né, como um pai faz para uma criança, preparou uma papinha e deu na sua boca. Então, quando você escuta uma palavra, é muito edificante. Quando você escuta estudos bíblicos, é muito edificante. Quando você vem para a igreja, escuta a palavra, é muito edificante. Você vindo para a igreja está cumprindo a palavra de Deus. Isso é muito edificante e tem sim o seu valor. Só que é leite. O alimento sólido é quando você vai e busca e prepara a comida. Isso é alimento sólido. Alimento sólido, você não depende de outra pessoa entregando na sua boca. Você não depende. Você vai até o secreto, você vai até a palavra, você estuda, você procura, se você não tem facilidade com isso, você busca a revelação de Deus, você busca entendimento, você lê, relê, você ora, você tem o seu momento na sua casa, você dá o seu sacrifício para Deus, o seu sacrifício vivo para Deus, aí é alimento sólido. Isso que eu estou falando para vocês, isso que o pastor falou domingo, é leite. É leite. Então, a gente precisa buscar alimento sólido, onde a gente vai, a gente caça, a gente tira, a gente prepara, e aquilo é sustento para nós. Amém. Outra observação, né, isso está um pouquinho fora da palavra, deste tema, né, no caso, é que um crente, um cristão maduro, ele também assume responsabilidades. Então a gente vem para a igreja e às vezes pode falar, nossa, o culto está meio devagar, está meio xoxo, está meio frio, está meio isso, está meio aquilo. Não, quando a gente é maduro, a gente sabe que a gente faz parte daqui.
Então a gente participa. Então nós, como cristãos, não viemos aqui receber. A gente veio cumprir a palavra de Deus. Deus nos ordena, Deus nos fala, vivam em comunhão, celebrem, adorem. E a gente vem aqui para entregar isso. A gente não vem para receber. A gente recebe, sim, graças a Deus. Mas a gente não vem para isso. A gente vem porque a gente sabe da nossa responsabilidade como cristão. Então, um crente, quando ele é ativo na presença de Deus, ele fala, eu quero estar lá, eu quero estar na igreja, eu não vou porque eu vou porque eu quero, porque às vezes não é muito proveitoso você vir para o culto sem querer, você ir orar com Deus apenas de maneira automática, né? Isso tem, não estou falando que você deva, né, fazer as coisas somente porque, nossa, que maravilha, estou fazendo isso com alegria. Não, eu estou falando isso como um pai que trabalha para prover a sua família. O trabalho é difícil, é árduo, muitas vezes o trabalhador não gosta de fazer o que está fazendo, mas ele fala, eu tenho que sair para fazer a minha responsabilidade. E é isso, mesmo em meio às dificuldades, você fala, não, eu quero estar lá, eu quero adorar, eu quero ir para a igreja, eu quero orar na minha casa, eu quero tirar esse tempo, né? Então, você vê, muitas vezes, Moisés se retirando para falar com Deus, você vê muitas vezes Davi se lançando aos pés de Deus, né? Você vê Daniel jejuando até Deus responder. Você vê Jesus diversas vezes se retirando para orar sozinho, mas a gente quer ter apenas uma vida de oração em que a gente pulveriza os momentos de você falar com Deus na nossa vida. Tem uma brechinha aqui, tem um tempinho aqui. Não. Deus quer que você tire o momento, do mesmo jeito que você tira o momento para você comer, do mesmo jeito que você tira o momento para você ir ao trabalho, para você estar trabalhando, Ele quer que você tire o momento para falar com Ele. Que tipo de relacionamento é esse que você não tira momento para falar com Deus? Minha esposa, eu estava comentando com ela essa palavra, ela observou algo bem interessante, que a esmagadora maioria dos milagres que Jesus realizava era o enfermo que ia até Jesus. Era ele que ia até Jesus. Havia uma atividade da pessoa. A pessoa que tinha fé ia até Jesus. E quando Jesus curava terceiros, era porque o terceiro estava impossibilitado de ir. Então, estava numa maca, estava morto, Então, ali nesses casos, Jesus liberou a bênção e foi curado. Então, mas você vê as pessoas chegando, se humilhando, adorando a Jesus. E sim, elas receberam suas respostas. Com certeza não teriam respondido se só estivessem passando por ali, né? Antes de finalizar, tem uma leitura em 2 Samuel 24, 18. 2 Samuel 24, 18. Essa vez eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Então, Nova Versão Transformadora, NVT, 2 Samuel 24, 18. Então, enquanto os irmãos procuram, eu vou explicar um pouco o panorama. Davi, obrigado, Nicolas, valeu. E desculpa aí ter mudado aí. Desculpa aí, não faço mais. Próxima vez te aviso. Eu vou te explicar um pouco o panorama do que tinha acontecido. Davi tinha desobedecido a Deus. Na verdade, até foi na intenção do seu coração, ele desobedeceu a Deus, ele fez um censo, uma contagem de homens aptos para a guerra, e por conta disso ele teve uma sentença muito grave,
com isso ele levou desgraça e grande prejuízo de vidas no arraial dele. Já era reino, né? No caso. Ele se responsabilizou por isso e precisou oferecer um sacrifício para Deus. Então o profeta Gate deu as instruções para ele. 18. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor, na eira de Araúna. Eira é um campo, um terreno, um terreiro, e Araúna é o dono do campo. Então, esse cara, Araúna, tinha um campo ali. Vai construir um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que, meu senhor, isso Araúna falando para Davi, por que, meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, conforme ele havia sido orientado, né? A fim de que ele faça cessar a praga. E o que Araúna falou, né? Pode ficar com a eira, meu senhor rei. Use-a como parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. Olha que lindo. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pegou 50 peças de prata, pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Eu não vou usar a situação específica de Davi, porque a situação era um pouco distinta do que eu estou falando. Eu quero aqui focar a atitude de Davi em que ele teve de chegar lá e ele fazer questão de ter um custo pelo aquele sacrifício que ele ia fazer, né? O que Davi falou? Eu não vou fazer nada de graça para Deus. Eu não vou fazer nada desse jeito. Não, eu pago. Eu vou pagar pelo campo, eu vou pagar pelos bois, eu vou pagar pela madeira. E aí sim eu posso oferecer o sacrifício. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu quero ter peso pela obra, eu quero entregar para Deus, eu quero fazer para Deus, quero tomar essa responsabilidade para mim, eu quero participar do culto. Amém. Né? Eu quero ter peso pela obra, eu quero ter peso pelas coisas de Deus. Amém. Eu estou fazendo ativamente, eu não estou fazendo favor para ninguém, eu não estou contribuindo nada com ninguém. Né? Eu estou participando do corpo de Cristo. Eu não estou dando esmola. Eu estou oferecendo-me como sacrifício a Deus. Amém. Estamos de fato como Davi, que fez isso. Eu quero entregar meu sacrifício a Deus. Eu quero pagar pelo meu sacrifício. Eu quero pagar pelo meu holocausto. Ou, se fôssemos nós no lugar de Davi, quando Araúna chega para entregar o campo, pode ficar, fica com tudo. A gente ia falar o quê? Glória a Deus! Olha só, ia entregar um sacrifício e não preciso pagar nada. Olha que maravilha, bênção. Agora posso ir embora em paz. Aqui, ó, tá aqui, já está aqui, Deus aqui. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente passa a vida dessa maneira. A gente não oferece nada a Deus, então a gente vai passando a nossa vida e a gente às vezes não está nem no estado de querer as bênçãos de Deus e querer não fazer nada e querer as bênçãos de Deus. A gente está num estado tão inerte, tão derrotado na presença de Deus, em que a gente
não espera nada, mas também a gente não faz nada. A gente não faz nada e não espera nada. Fala assim, só estou aqui vivendo, só quero passar minha vida. E se a gente acha que a gente está conduzindo a nossa vida de forma totalmente secular, e a vida está indo de boa, e a gente está indo rumo à salvação, podemos estar enganados. Podemos estar enganados, e muito enganados. O Felipe me falou, acho que uma vez, não sei se ele ouviu de alguém, que o mínimo que a gente deveria entregar para Deus de tempo é o dízimo do tempo, né? Que são 2h30 do nosso dia. Deveria ser isso. E se a gente acha absurdo a gente parar 2 horas por dia, se a gente acha isso absurdo, a gente acha isso incogitável, a gente está tudo lascado. Porque a gente vem aqui e canta, eu queria ter mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz. Eu queria ter mais que um amor. Mais do que uma vida para te oferecer. Eu queria ter 2 vidas para te oferecer, Deus. Mas não oferecemos nem 10 minutos. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Amém? Então, que essa palavra sirva de alerta para todos nós. Alerta para todos nós. A nossa vida não é nada se ela não for totalmente devotada a Deus. Totalmente. Todas as nossas fibras do nosso ser serem devotadas a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.